no primeiro plano ele tem direito ao reconhecimento desse acidente, porque o reconhecimento, esse acidente, ele gera uma série de direitos previdenciários e também trabalhistas ao empregado. Entre os direitos previdenciários, a gente pode citar que se o afastamento decorrente do acidente de trabalho for superior a 15 dias, ele tem direito a ter o seu benefício previdenciário pago pela Previdência Social. Se esse afastamento for inferior a 15 dias, ele preserva o direito à percepção do seu salário. No primeiro plano, novamente, a emissão da comunicação do acidente de trabalho. Em relação à pessoa do trabalhador, ele tem que continuar pagando o salário se o afastamento gerado pelo acidente de trabalho for de até 15 dias. Mesmo que o afastamento seja superior a 15 dias, ou seja, esse trabalhador passa a contar com a cobertura da Previdência Social, o empregador tem que continuar depositando mensalmente, regularmente, o INSS. Ele não pode ser, esse trabalhador, ele não pode ser demitido, porque o contrato de trabalho fica apenas suspenso, né? E tem que respeitar a estabilidade do trabalhador, ele não pode ser demitido até 12 meses após o retorno do seu afastamento. No caso de acidente típico, que é essa hipótese, né, essa pergunta está mais vinculada à hipótese do acidente típico, que é aquele que tem uma ocorrência instantânea, é importante que o trabalhador tenha testemunhas, né, tenha colegas de trabalho que tenham testemunhado o fato, né, essa é uma das formas de comprovar, e também o próprio trabalhador pode e deve acionar os serviços internos que são relacionados à saúde e segurança do trabalhador, como, por exemplo, a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Medicina do Trabalho, que também tem esse papel aí de promover os devidos registros dos acidentes de trabalho e procurar as instâncias internas, né, que são necessárias aí para o registro dessa ocorrência. A obrigação precípua da emissão da comunicação do acidente de trabalho é da empresa, mas já pressupondo que podem haver falhas nesse sentido, a legislação previdenciária e trabalhista assegura que os sindicatos também estão legitimados a emitir a comunicação do acidente de trabalho. O próprio INSS pode reconhecer a vinculação entre o agravo ou o acidente e o trabalho, ou seja, o INSS pode também emitir a CAT, e além disso, os SERESTs, que são centros de referência em saúde do trabalhador, que prestam esse atendimento muitas vezes após a ocorrência do acidente, também podem emitir a comunicação por acidente de trabalho. Não, a legislação previdenciária, ela prevê que esse trabalhador acidentado, né, seja em qualquer uma das hipóteses, o acidente típico, o acidente de trânsito, trajeto, né, entre o local de residência e o trabalho, e também as doenças ocupacionais ou as doenças do trabalho, ele tem uma estabilidade provisória garantida de 12 meses após o seu retorno ao trabalho, desde o afastamento até 12 meses após o seu retorno ao trabalho. Sim, nós temos as teorias, né, da responsabilidade objetiva, que é uma teoria do risco. Algumas atividades econômicas, elas pressupõem um risco aumentado, né, à saúde e segurança dos trabalhadores. Então, muitas vezes, essa questão da culpa, da negligência, na nossa atuação do Ministério Público do Trabalho, que é para a defesa dos direitos difusos e coletivos, ela não é nem tão importante. Mas, do ponto de vista da apuração da responsabilidade, da culpa do empregador, sempre é importante que tenhamos um olhar mais sistêmico sobre a investigação do acidente de trabalho. Porque normalmente as teses, né, que tentam afastar essa responsabilização é de colocar a culpa exclusiva da vítima, a culpa exclusiva do trabalhador. Quando a gente aprofunda essa investigação, a gente vê que uma série de medidas que antecedem a figura, a pessoa do trabalhador, a sua atuação ali naquele momento, né, antecedente, imediato ao acidente, houve falhas na correta gestão dos riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores. No primeiro plano é o direito à informação. A Convenção 155 da OIT, ela fala sobre a importância do direito à informação dos riscos inerentes ao trabalho. E nesse mesmo sentido, a gente tem toda uma cadeia normativa, começando pela Constituição e outras leis e outras normas que são aplicáveis a determinadas atividades econômicas, que o trabalhador
tem que estar ciente de quais são os riscos. E o empregador, como sendo responsável pelo aquele ambiente de trabalho, tem que adotar uma série de medidas preventivas. Então, a prevenção, né, sempre esse aspecto da prevenção, na nossa investigação, quando, por exemplo, chega uma denúncia de acidente de trabalho, ela é um foco de entender quais foram aquelas causas que contribuíram para a ocorrência do acidente, né, ou do adoecimento, e passando por essa análise, propor medidas concretas que tenham esse olhar preventivo, né, para evitar a ocorrência de novos infortúnios nesse sentido.